Meu cliente é revel. E agora? Seja muito bem-vindo para mais uma lição prática jurídica do dia, lição de número 151, de um total de 365. Muito obrigado a você que me acompanha aqui nas redes sociais e já sabe, né, que constantemente eu trago um áudio, uma lição prática jurídica voltada a algum tema que vai levar você a vencer o processo de conhecimento ou obter sucesso na defesa do executado. Vamos falar hoje especificamente do processo de conhecimento e mais ainda, vamos falar sobre a falta ou intempestividade da contestação. Imagine que você foi contratado para fazer a defesa do réu no processo de conhecimento. No entanto, quando você foi contratado, já decorreu o prazo para contestação. O seu cliente é, portanto, revel. E agora? O que pode ser feito para reverter o jogo? O que pode ser feito para que o seu cliente réu não perca a demanda? Bom, revelia é a não apresentação tempestiva da contestação. Em outras palavras, né, revelia significa ausência jurídica de contestação. E até muito pouco tempo atrás, nós, operadores do direito, nós tínhamos uma ideia, né, de que o réu revel perdeu a demanda, já que todos os fatos que o autor alegou na petição inicial, como um efeito da revelia, presumem-se verdadeiros. E é muito comum na prática jurídica o advogado constituído em favor do devedor, o advogado constituído em favor do réu, diante de uma situação de revelia, permanecer inerte no processo, não fazer nada no processo. Bom, se o réu é revel e o seu advogado não faz nada no processo, certamente o réu perderá a ação diante do efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial pelo autor. Mas tem como atuar de forma efetiva no processo defendendo o réu revel e reverter a situação contrária que o seu cliente se encontra em razão da revelia. E por que eu digo isso? Por vários fatores, né? O primeiro fator que eu queria trazer a atenção e chamar a atenção de você é exatamente o fato do processo civil de 2015 ser um processo cooperativo. E lá no artigo 6º do Código de Processo Civil está expressamente consignado que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. O processo existe para que lá no final tenha o Estado juiz decidido o litígio, analisando o pedido formulado pelo autor, mérito, mas qualifica essa decisão, uma decisão justa. E para que uma decisão de mérito, né, seja justa, o juiz tem que analisar os fatos controvertidos e formar o seu convencimento baseado nos meios de provas que foram produzidos no processo. E aí entra uma segunda questão importante. A prova é um direito fundamental das partes. Isso está expressamente consignado no artigo 369 do CPC. Há um direito fundamental que as partes, inclusive o réu revel, produza a prova em juízo. E aqui está a chave para você reverter o jogo. É fato, o seu cliente é um réu revel. Por consequência, se não estão afastados os efeitos da revelia nas situações previstas no artigo 345, haverá uma presunção de veracidade quanto a todos os fatos alegados pelo autor na inicial. O autor ficará dispensado da produção da prova, nos termos do artigo 374, inciso 3 do CPC. E esse efeito da revelia é o efeito que prejudica o réu inerte, o réu que permanece parado no processo. Não obstante a isso, o próprio Código de Processo Civil, no artigo 345, traz algumas hipóteses em que os efeitos da revelia não se aplicam. Por exemplo, quando há um litisconsórcio e um dos réus apresentou a contestação. Se um dos réus apresentou a contestação, quanto ao outro revel que não apresentou a contestação, quanto a ele não haverá a presunção de veracidade, porque o réu que contestou impugnou os fatos alegados pelo autor na inicial. Quando a matéria de direito for indisponível, quando
a demanda depende de um documento indispensável para a propositura da demanda e esse documento não existe, não haverá aqui presunção de veracidade. Como também não haverá quando os fatos alegados pelo autor na inicial não têm aparência de verdade. São fatos inverossímeis, fatos exagerados, né? Nessas circunstâncias em que o artigo 345 traz esse rol, nessas circunstâncias não há o efeito de presunção de veracidade. Mas vamos imaginar que no caso concreto, você como advogado ou advogada do réu, está numa determinada demanda em que não há alguma dessas situações que afasta os efeitos da revelia. Não tem nenhum caso do 345 que se aplica na sua situação concreta. Bom, ainda assim tem como o réu revel afastar os efeitos da revelia, o principal de presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Como? A partir do momento em que esse réu revel ele tem um advogado constituído no processo, esse advogado ele tem que requerer ao juiz a especificação das provas que ele pretende produzir. O réu revel tem o direito fundamental de produzir provas. Que provas, professor? Provas que vão se contrapor àqueles fatos que estão presumidos diante da revelia, os fatos alegados pelo autor na inicial. O artigo 348 do Código de Processo Civil, ele diz expressamente o seguinte: se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, ordenará ao autor que especifique as provas que pretende produzir. Mas mais que isso, né, o artigo 349, o artigo seguinte, esse artigo garante ao réu, ainda que ele seja um réu revel, o direito de produzir provas. E é essa a chave para que você consiga aqui reverter os efeitos da revelia. A partir do momento em que esse réu revel constitui um advogado, esse advogado tem que requerer a produção de provas, qualquer meio de provas, para demonstrar o contrário daquilo que está presumido na petição inicial. Portanto, o réu revel pode sim, né, produzir provas para afastar a presunção de veracidade. Isso está lá no 349 do CPC. Ao réu revel será lícita a produção das provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Bom, até em que momento o réu revel pode requerer ao juiz do processo de conhecimento a produção de prova? Desde antes do juiz prolatar a sentença. Em qualquer momento ele intervém no processo e pede ao juiz a produção da prova. O réu revel pode produzir qual prova? Qualquer prova que vai se contrapor aquilo que está alegado na petição inicial e que agora tem uma presunção de veracidade diante dos efeitos da revelia. Qualquer meio de prova típico ou atípico. Vamos imaginar a seguinte situação. Trata-se de uma ação de acidente de trânsito em que o autor alega que a causa do acidente foi a culpa do réu que não observou o sinal de trânsito que estava vermelho. O réu não contestou, perdeu o prazo da contestação, o réu é revel. O que acontece? Há uma presunção de veracidade de que a culpa pelo acidente partiu do réu que não observou o sinal de trânsito, aquilo que estava alegado na petição inicial. O que o réu revel pode fazer agora? Produzir provas para demonstrar que o sinal de trânsito estava verde para ele e que, portanto, ele não praticou nenhuma conduta ilícita culposa. Ele não deu causa ao acidente. Ele faz a prova do fato contrário. E para isso ele pode se valer de qualquer meio de prova típico ou atípico previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a saída, né, para que evite perder a demanda em razão da revelia. O que acontece na prática é que muitas vezes o réu revel não faz nada, fica inerte. Se ele ficar inerte, aí sim,
O juiz vai presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, o juiz vai julgar antecipadamente o feito, porque é um dos efeitos também da revelia, e aí ele vai ter, né, claro, a pretensão deduzida contra ele acolhida pelo juízo. O pedido do autor vai ser acolhido. Agora, se ele entra no processo, produz prova do fato contrário, ele tem uma chance de reverter essa situação ruim, né, a situação prejudicial da revelia, que ele se encontra em razão da intempestividade ou falta da contestação. Essa é uma das medidas que o réu revel pode adotar no caso concreto. Há outras, muitas outras, mas isso podemos analisar em outras lições práticas jurídicas do dia, em outros áudios. Até lá então, pessoal. Valeu!